Olá! Bem, como vocês podem ver, da aula de matemática pra cá, eu tive um belo salto de tempo, porque eu fiquei procrastinando. Yay! Tá, basicamente, a gente viu um pouquinho mais sobre equilíbrios químicos, ácidos e bases. Yay! Bem, o que é uma base? Mano, a gente revisou nesse começo, basicamente, o final da aula passada. Tipo, que em uma solução, basicamente, dane-se. Uma hora ela chega no equilíbrio, uma solução iônica chega no equilíbrio, aí os íons ficam se convertendo no sal, ou sei lá, na forma em que eles estão unidos, no sal. E o sal fica se convertendo na forma de íons na mesma velocidade e tudo mais. Tá, o que é uma base? Uma base é basicamente o que rouba um próton de um ácido. Tipo, aqui a gente esses temos aqui esse hidrogênio, ele está compartilhando elétrons com esse oxigênio. Entretanto, a base vai pegar esse hidrogênio para ela, virando um hidrônio, nesse caso, que é da água, que é um ácido conjugado. Ele é um ácido e o ácido que perdeu o seu próton, ele vai virar uma hidroxila, vai virar uma base conjugada. Aí, mano, é legalzinho. Aí tem o Kw. Kw é basicamente a constante de equilíbrio da água, que é a concentração de H+, ou H3O+, vezes concentração de OH-, que é igual a menos 10 elevado a menos 14. Só uma coisinha que eu acho que é legal de falar, é que a concentração de H+, é igual à concentração de H3O+, tá? Tipo, isso aqui é só um resumo para isso aqui. Tá, aí pH é igual a menos log de concentração de H+, tá, vamos indo. pH entre 0 e 7 é ácido, pH de uma solução ácida, enquanto entre 7 e 14 é pH de uma solução básica. Então mano, alegria. pH ácido, pH básico é errado de falar, porque não tem como um número ser ácido ou básico, mas sim, é isso. Aí, o que é um ácido forte? Um ácido forte é aquele que libera todos os seus prótons. Elementos eletronegativos tendem a ser ácidos fortes porque eles puxam os elétrons com força, permitindo assim que os prótons sejam liberados com mais facilidade. Tipo o HCl, em que o Cl é bem eletronegativo, aí o próton dele acaba sendo liberado com facilidade para a água poder virar o hidrônio dele e tal. Basicamente isso. Aí aqui tem o negócio do caso de um ácido ter uma concentração de, sei lá, de 10 a menos 8, tipo, o pH da solução não vai ser 10 a menos 8, porque a concentração de H+ da água vai ser maior, basicamente, do que a concentração de HCl. Logo, a concentração de H+ do HCl não vai influenciar muito no pH da água. Aí o ácido fraco. O ácido fraco ele mantém os prótons, não perde tudo, ele entra em equilíbrio. A forma protonada é a forma em que basicamente os íons formam quando se juntam, se não me engano. Mano, alegria, o Ka é a mesma coisa, produto sobre reagente, mas de um ácido nesse caso. Aí, bem bobinho. Aí o oxigênio ligado a um hidrogênio tem alta chance de soltar, já que o oxigênio é eletromagnético. Então o próton consegue quebrar suas ligações com muita facilidade e tudo mais. Assim como basicamente, se o elemento é eletronegativo, está ligado com hidrogênio, ele tem muita chance de perder o próton dele. Então, aí quanto menor o Ka, menor o H+, porque o Ka ele mostra a quantia de produto. E se o H+ está no produto, então o Ka, quanto menor o Ka, menor vai ser a concentração de H+, então menor vai ser a força do ácido, porque quanto maior a concentração de H+, maior a força do ácido, então, pK igual a menos log de K,
E o quanto maior o pK, menor a força do ácido, porque meio que aqui o K é igual a o K é igual a mano, o K basicamente isso aqui é o inversa, o pK é inversamente proporcional ao K. Então, quanto maior o pK, menor vai ser o K, tendo assim menor concentração de hidrogênio. Então, menor vai ser o pH, menor vai ser a força do ácido, sei lá. Aí aqui mostra como funciona a ideia, tipo, se a gente tem 0,012 mols de NaOH, então a concentração de OH é 0,012, que é de 1 para 1, tipo, NaOH forma Na mais OH menos. Aqui é 1, 1 e 1. Então, como é 1 para 1, então aqui vai ter a mesma concentração que NaOH. Mas, se for esse caso aqui do H2SO4, e aí forma 2H+, mais SO4, 2 menos, aqui é 1 para 2. Então, se aqui for X, aqui vai ser 2x a concentração. Aí a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 14. E pH mais pOH é igual a 14 também. Aí a adição de HCl de 0,02 molares em água, quanto vai ser o pH? Bem, aqui o HCl é o negócio de H mais Cl menos. Então, é 1 para 1, então a concentração de H é 0,02 mol por litro. Então, pH é igual a menos log de 0,02, que é 1,7, 1,69, tanto faz. E se a gente adiciona o H3COH com concentração de 2 molar, sabendo que ele é um ácido fraco, o pH a gente quer saber e o Ka é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Como ele é um ácido fraco, então ele entra em equilíbrio antes de liberar todos os H+, tipo a conversão da forma de sal da forma de H3COH H3CO menos, mais H mais, fica se convertendo. Aqui, mano, tá em equilíbrio, dane-se. Mano, eu não vou explicar o passo a passo, bem sincero, tipo, eu peguei o... Eu peguei a concentração inicial de cada coisa, 0,0. Aí, quanto vai reagir? Quanto que vai formar de H3COH e de concentração de H+. Aí menos X, mais X, mais X. Aí fiz o Ka, que é o 1,8 vezes 10 a menos 5, igual a concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Aí foi indo, mano. Aí chegamos. No fim a gente chegou no X é igual a ou menos 5,991 ou menos 6,009. Como a gente não pode ter uma concentração menor do que zero, porque meio que é impossível, tipo, eu tenho menos 3 mols por litro de hidrogênio aqui nesse pote. É meio ridículo de falar, então, e não faz sentido. Então, mano, a gente pega o que é maior que zero. Aí a gente calculou o pH, fazendo o menos log de concentração de H+, e seja feliz. Aí, a adição de sal de NH4Cl com 0,1 molar. O K é igual a 5,6, 10 a menos 10. NH4Cl, NH4+, mais Cl menos. Tá, basicamente fiz a mesma coisa, mano. Eu peguei aqui a concentração inicial de cada coisa. Aí eu vi o quanto reagiu. Lembrando, aqui, se aqui fosse 2H3OH, aqui seria 2x, tá? Tipo, é meio que o coeficiente estequiométrico importante aqui. Aí eu igualei o Ka com os x vezes x sobre 0,-x. Aí fui indo, mano. Aí cheguei em 7,5 vezes 10 a menos 6. E aí, yay, alegria. Eu não coloquei aqui, mas tinha mais uma questão de um sal interessante. Que nem o NH4Cl, porque o NH4Cl é interessante porque quando ele dissocia, ele vira NH4 mais Cl menos. Aí o NH4 ele pode ser. Ele
reage bastante com a água, pegando. Porque a água ela pode pegar o seu próton, basicamente. H3 menos mais OH menos. Não, mais H3O. Mais. Aí, tipo, basicamente, ele pode ser usado nessa reação. Aí ele, basicamente, tinha um outro sal que podia fazer a mesma coisa, mas a diferença é que não funcionava usar o Ka, mano. Porque ele deixava o meio mais básico e não ácido. Aí eu xinguei, tiltei, eu fiz a questão depois usando o KB e dane-se. A professora não ensinou isso, mas aí eu na quinta, sei lá, quando ela falar melhor sobre, eu trago pra cá, pra aulinha. Então, tchau, tá na hora de descansar pra mim. Hehehe.